Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma leitura muito pedida aqui no canal, desde que eu trouxe a primeira leitura, que é da Carla Dias e do Felipe Beccari. Eu sei, pessoal, que tem um tempinho já, desde a minha última leitura, para essa parte 2, que foi tanto solicitada aqui no canal. Mas eu gostaria de explicar uma coisa para vocês, o pessoal aqui que me acompanha. Eu gosto de dar um espaço de tempo entre as leituras para que eu possa dar tempo para as coisas acontecerem e para a gente poder entender melhor o cenário, do que ficar fazendo leituras com pequenos espaços de tempo, leituras que muitas das vezes vão ser repetitivas, porque as coisas ainda não aconteceram, então as previsões continuam falando aquela mesma coisa, e não é saudável gerar ansiedade. Não é o propósito do canal fazer com que vocês fiquem ansiosos, né? A gente precisa aí fazer uma reflexão e um autoconhecimento. Esse é o propósito do canal. Então, eu só tô dando uma dentro porque eu sei que eu demorei um pouquinho, eu sei que eu fui muito cobrada, e todo mundo que me perguntou no direct, nos comentários, eu sempre respondia, tá, gente? Eu sempre dou atenção a vocês na medida do possível, porque são muitas mensagens que eu recebo no dia a dia, né? Então, eu mesma que vou lá e respondo pessoalmente, eu não tenho uma outra pessoa que responda por mim, né? Então, às vezes demora um pouquinho, mas eu tô lá respondendo todo mundo, explicando qual é a dinâmica, qual é a ética do canal, qual é o propósito. Quem me acompanha no Instagram sabe que quando vocês têm dúvidas, curiosidades, me perguntam alguma coisa, eu sempre tô lá receptiva, disponível para poder tirar a dúvida de vocês, tá? E fazer aquele bate-papo bacana que a gente faz no Insta. Eu vou começar a leitura pelo Felipe, tá, gente? Hoje a leitura vai ser toda no tarô. Caso tenha alguma, eu veja aqui alguma necessidade, aí a gente pega o baralho cigano, tá? Então, eu vou tirar 2 arcanos maiores para eu saber qual a energia que o Felipe tá vibrando de uma forma individual e qual ele vibra energeticamente quando ele pensa na Carla Dias. Individualmente, ele tá vibrando a energia do enforcado, e o elo energético que ele tem hoje com a Carla é a temperança. Vamos ver aí que contexto, né, esse enforcado tá inserido e que contexto essa temperança tá nessa leitura, né? Essa energia aqui do enforcado já tá me dando uma energia um pouco esquisita de estagnação, né? Parece que ele tá parado, né? Não tá com os pensamentos pessimistas demais. Não sei, vamos tirar aqui mais cartas, mas a vibração energética que eu tô sentindo aqui da mesa não é muito bacana, não. Aqui eu vou tirar os pensamentos, sentimentos e ações. Então, quem é novo aqui no canal, o que isso significa? Eu vou ver energeticamente o campo dos pensamentos do Felipe, tem perante a Carla, né? Os sentimentos que ele tem por ela. Pensamentos, sentimentos e quais são as ações futuras que ele tem por ela.
Deixa eu só verificar aqui se vocês estão enxergando todas as cartas, pessoal. Só colocar aqui, que aí a gente já dá andamento na leitura. Acho que fica melhor assim. Bem, pessoal, o que eu vejo aqui, né, nessa leitura aqui do lado do Felipe? Pelo que eu tô vendo aqui, o relacionamento dele com a Carla ainda é um relacionamento de instabilidade, né? É um relacionamento que continua tendo muitos altos e baixos, né? Pelo que eu tô vendo aqui na leitura. Vamos lá, né? Vamos começar pelo começo. Aqui, como eu havia falado, né, no momento que eu tava tirando as cartas, aqui a gente tem o enforcado, né, que é o panda aqui de cabeça para baixo. O que essa carta vem me falar? De pessimismo, né? Você focar, ser cabeça dura, tá? Nesse sentido aqui dessa leitura, você ser cabeça dura, você ficar dando murro em ponta de faca, você não querer ouvir a outra pessoa, né? Ou os envolvidos de uma situação. Aqui, pessoal, inclusive, é a vibração individual dele, tá? Dele sozinho, independente de ter um relacionamento ou não com a Carla Dias. Então, como é que ele tá vibrando energeticamente no dia de hoje? Como é que a espiritualidade, o universo, o plano espiritual vê o Felipe no dia de hoje? Vê uma pessoa pessimista, uma pessoa cabeça dura, uma pessoa que não gosta de ouvir, né? Uma pessoa que tem dificuldade de mudar de opinião, então a opinião dele é a que prevalece, né? Então, assim, é uma pessoa um pouco turrona, tá? Então, ele tá vibrando esse tipo de frequência energética hoje. Então, qualquer problema que aconteça com ele ou em volta dele, ele vai insistir muito, né? Tentar convencer aí o ponto de vista dele, como é que ele tá certo, mesmo que outras pessoas que estejam envolvidas ali naquela situação não tenham essa opinião, né? Fale, olha, mas também não é bem assim, você talvez esteja exagerando. Então, energeticamente falando, ele tá passando aí por um momento complicado, onde ele tem dificuldade de ver a situação de outro ângulo, né? Qual é o vínculo energético que ele tem com a Carla Dias no dia de hoje? É a temperança, tá? A temperança é uma carta kármica, tá, pessoal? E o que a gente diz sobre carta kármica? Pode ser uma energia de vidas passadas, de vínculos passados, pode ser sim, mas o karma, pessoal, ele não é só gerado numa vida passada. O karma, ele começa em algum momento, tá? Então, possa ser que eles não tenham um vínculo de karma de vidas passadas, mas por conta dessa situação, desse relacionamento de altos e baixos, eles acabam gerando inconscientemente um karma nessa vida. E, Tarô, como é que a gente gera um karma nessa vida? Quando a gente fica em um ciclo repetitivo, quando a gente, querendo ou não, tem uma consciência de que aquela situação não tá bacana, que aquela família não tá legal, que aquele relacionamento não tá legal, que aqueles amigos que você tem não são tão bacanas para você, mas você fica insistindo, né? Você fica ali achando que por algum milagre as coisas vão mudar, né? Então você acaba insistindo numa situação que já deu para entender que não vai mudar, né? Porque as pessoas só mudam no momento que elas querem mudar, né? Então, nesse momento que a gente fica nesse ciclo vicioso, em achar que o milagre vai acontecer, que as coisas vão melhorar de um dia para o outro,
a gente inconscientemente já tá gerando um karma, porque a gente não consegue se desprender daquela situação. A gente não consegue se livrar daquilo, né? Aquela situação, aquele relacionamento, aquele ambiente não tá mais te fazendo bem. Então, você precisa cortar esse vínculo energético, romper esse ciclo, tá? Então, a temperança, apesar de ser uma carta kármica, o que eu quero falar para vocês é que não necessariamente eles tenham se conhecido em uma vida passada, tenham pendências de vidas passadas. Talvez eles estejam começando a gerar um karma, né, nessa própria vida aqui mesmo e tentar talvez insistir em um relacionamento que tá no momento de hoje, no dia de hoje, tá complicado, né? O que a temperança pede, né, de ensinamento? O que esse arcano te ensina? Equilíbrio, ponderação, né? Temperança é você ter a inteligência emocional de saber parar. A temperança, a inteligência emocional de você entender até onde aquela situação te cabe e até onde aquela situação não te cabe mais, né? Então, ela vem ensinando que coisas boas e coisas ruins, elas vão acontecer, mas a gente precisa saber equilibrar. A gente precisa equilibrar o nosso corpo material, que é o que a gente tá encarnado aqui no planeta Terra, mas ao mesmo tempo a gente precisa equilibrar os nossos chakras, a nossa alma, né, a nossa energia com o plano espiritual. Então a gente precisa ter esse equilíbrio entre corpo, mente e alma, né? E aqui, quando eu vejo esse contexto aqui de pensamentos, sentimentos e ações, a temperança vem me falar, poxa, tá em desequilíbrio, né? Você não tá equilibrando o seu corpo, mente e alma, né? Algo está em desarmonia. E aqui a gente já vai entender as camadas, né? Então, quando a gente vem aqui para o campo dos pensamentos, né? Que é a primeira linha, o que saiu na leitura? 6 de copas, 8 de paus e o pajem de espadas. O que isso me fala no campo dos pensamentos? O campo dos pensamentos vai me falar assim: em algum momento ele vai ter um conhecimento que alguém do passado da Carla vai entrar em contato com ela, pelo que eu tô vendo aqui. O que é esse passado aqui, pessoal? É um passado mais de infância, tá? Porque 6 de copas vem me falar de um quando remete um pouco ao teu passado mais infantil, mais de tempos de tempos passados, né? Então pode ser adolescência, pode ser um amigo de infância, um conhecido de infância, né? A gente tem 8 de paus que vem me falar de mensagem, né? E aqui a gente tem um pajem de espadas que vem me falar de um mensageiro, de uma situação que acontece, de uma mensagem que ele acaba tendo conhecimento, né? E aqui é o que? É o campo dos pensamentos. E esse campo dos pensamentos, o que a gente faz na pergunta? Quando ele pensa na Carla, o que vem na cabeça dele? Vem na cabeça dele ele relembrando um acontecimento, né? Então, eu acredito que está para acontecer, né? Alguma situação envolvendo com a Carla, que ela vai entrar em contato, ou ela ou a pessoa entra em contato com a Carla, né? É uma pessoa mais relacionada ao passado dela, né? Como ela é atriz, ela pode ter feito um trabalho com alguém mais um pouco na parte da infância, né? E aí essa pessoa reestabelece um contato com ela, ou pode ser alguma pessoa da infância pessoal mesmo, né? Da vida mais próxima da Carla, alguma coisa assim. E aí eu vejo que ele vai ficar sabendo dessa aproximação, dessa pessoa entrar em contato com a Carla. E como a gente tem um pajem de espadas aqui, vem me falar que ele não vê essa situação
de uma forma ok, sabe? É como se ele colocasse uma problemática nessa situação aqui, né? Porque o pajem de espadas vem me falar de mensagens ásperas, de falas pesadas, né? De você ferir a pessoa com as palavras, de você colocar um tom de voz mais desafiador, né? Então não é uma conversa muito tranquila, muito ponderada, digamos assim, né? Então é como se fosse uma troca de farpas por conta disso, né? Eu vejo que talvez aí a Carla entre em contato com essa pessoa. No campo dos sentimentos, né? O que, que a gente tem aqui na segunda linha? 3 de copas, 6 de ouros e o 5 de ouros. Aqui eu vejo uma festa, uma comemoração, que também não sai muito bacana, né? Possa ser até que essa comemoração esteja relacionada com o campo de cima, tá? Talvez em alguma festa a Carla acaba encontrando essa pessoa e aí troca o contato com ela, conversa com ela, né? Fala, ai, vamos sair, vamos colocar a conversa em dia. Algo do gênero, tá, pessoal? Eu tô aqui falando possibilidades, tá? Não tem como eu saber o enredo certinho, né, da vida de todo mundo, né? A gente aqui vai jogando possibilidades e a gente vai ver qual é a situação, o cenário que mais se aproxima, tá? Mas 3 de copas vem falar de comemoração, de festas. Aí aqui tem um 6 de ouros com 5 de ouros. Vai me falar dele talvez ver, né, depois que tem essa comunicação áspera aqui, né, que eu falei. Talvez ele veja depois que pisou um pouco na bola, que se excedeu. E aí o que que ele tenta? Equilibrar a situação, ele tenta aí recompensar, barganhar alguma coisa, né? Só que aí o que que acontece? Não cola muito, né? Porque as palavras já foram profanadas, já foram profetizadas, né? Já foram faladas, a flecha já atingiu o alvo, né? Então, o que que acontece? Ele tenta bajular lá um pouquinho, mas não cola muito, o clima fica estremecido. Isso, pessoal, aqui é no campo dos sentimentos, tá? É o que eu tô vendo. Campo futuro, 7 de espadas, 8 de espadas e cavaleiro de ouros. O que que me fala? De uma pessoa que tenta articular muito bem, enfim, né? O que eu vejo aqui é que depois de toda essa situação incômoda, esse mal-estar generalizado, ele tenta, ele tenta suprir, né, os obstáculos, ele tenta. Nossa, gente, as palavras estão fugindo, me perdoa. Ele tenta ir além dos obstáculos, né? Porque aqui o 8 de espadas é um obstáculo, né? Então é um obstáculo que ele mesmo causou, ele mesmo colocou lá essa muralha, né? Então ele tenta quebrar, né? Superar esse obstáculo através de palavras, de frases, né? De barganha que a gente vê aqui, né? Ele tentando equilibrar a situação no campo do emocional. Só que, de novo, vai ser uma situação difícil porque é aquilo, né? Cabeça dura, né? Poderia ter evitado essa situação toda, mas por conta de talvez não parar um pouquinho e pensar, em tentar ver a situação de uma outra maneira, de uma outra forma, de uma outra perspectiva, aí acaba atropelando tudo e aí acaba tendo uma DR generalizada, né? Então, no campo do futuro, eu vejo uma estremecida, sabe? Eu vejo um de um lado, outro do outro. É o que eu vejo aqui. E ele tentando reverter a situação, mas ele tendo muita dificuldade
de tentar aí conversar com a Carla ou se entender com ela, né? Mas aqui é o que eu vejo para essa situação, pessoal. Agora a gente vai pro lado da Carla pra gente ver como é que tá a energia aí da Carla no diante desse relacionamento. Eu ia fazer, pessoal, a leitura da Carla com esse deck aqui, mas estão me pedindo para continuar com o deck do Felipe. Então, se estão pedindo, a gente faz. Deixa eu só embaralhar aqui as cartas, devolver cada carta para o seu local. E agora a gente vai embaralhar e ver o lado da Carla, né? Pra saber aí o que a gente tem de informação do lado da Carla. Vamos ver aqui qual a energia da Carla no dia de hoje. Justiça. E qual é a energia que ela tá vibrando energeticamente? Eita, a torre. Não faria muito sentido. O vínculo energético dela tá bacana, né? Sendo que a gente viu do lado do Felipe que as coisas não estão muito boas assim, tá? A Carlinha, no dia de hoje, individualmente, tá vibrando o arcano da justiça. E o vínculo energético que ela tem com o Felipe no dia de hoje é a torre. O que isso vem me falar? Eu já vou até falando aqui sem terminar de tirar as outras cartas, porque aqui tá bem... a energia aqui tá bem firme, né? Então, não tem nem muita dúvida aqui. A justiça, pessoal, vem me falar assim, que você é responsável pelas suas ações. Você é responsável pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelo modo com que você vive, pelo modo com que você se comunica, pelas suas amizades. Enfim, você é responsável pelo meio que te cerca. Porque você é dono da sua vida e a gente tem o poder do livre-arbítrio. Então, no momento que a gente não se sente confortável com uma situação, o que o universo, a espiritualidade, Deus ou a fé que você acredita, tá? Porque eu sei que as pessoas que me acompanham são de várias religiões e sejam todas aqui muito bem-vindas e acolhidas aqui no canal, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, que a fé que tu acredita, ela sempre vai te dar o livre-arbítrio de escolha. Então, se você não tá achando um relacionamento bacana, se você não tá se sentindo confortável naquela família, com aquele vínculo de amigos, ou naquele trabalho, ou naquela faculdade que você tá fazendo, você tem o poder de sair a qualquer momento. Mas não é justo, digamos assim, você ficar sentado reclamando o porquê que as coisas estão dando errado na sua vida, sendo que você não se prontifica a fazer nada diferente. Então, se você não sai de uma família tóxica, de um relacionamento tóxico, de um trabalho que você não gosta, não adianta você ficar lá sentado, parado, falando, ai, quero que meu relacionamento seja diferente, quero que meu trabalho seja diferente, quero que a minha família me aceite de uma forma diferente, quero que os meus amigos sejam diferentes comigo. Isso não vai acontecer. Se você tá incomodado com uma situação, é você que precisa pegar as tuas malinhas e sair de lá, né? Então, aqui, inclusive, um dos meus mentores
tá pedindo para eu falar uma frase que recentemente eu falei até em uma das minhas consultas particulares, tá? Que ele fala assim, né? Se você planta vento, você vai colher tempestade. Não vai ser diferente. Você planta mamão para colher banana? Não. Se você planta mamão, você vai colher mamão. Se você planta banana, você vai colher banana. Se você tá plantando vento, em algum momento você vai colher tempestade. Então, se você já tá vendo que no teu trabalho, que no teu relacionamento, na tua família, as coisas não estão indo bem, cabe você dar um basta. Vocês conseguem entender? Ó, aqui nessa carta a gente tem uma representação de uma briga, né? Você tá vibrando energeticamente uma energia, uma polaridade, e a outra pessoa tá vibrando outra energia, outra polaridade completamente diferente da sua. Então aqui a gente tem o Yin e o Yang, né? A gente tem a essência feminina e a essência masculina, né? O bem e o mal, né? O equilíbrio da vida, né? Então assim, não adianta ficar dando murro em ponta de faca e não querer se machucar. Vocês conseguem entender? Então, energeticamente, individualmente, a Carla tá vibrando isso. Então eu vejo que ela tá insatisfeita com algumas coisas da vida dela, talvez não seja só o relacionamento, talvez seja outros campos também da vida, tá? Não só do relacionamento, mas é aquilo, as coisas só vão mudar quando você se dá a chance de mudar. Se você não fizer diferente, as coisas não vão ser diferentes. A torre é o elo energético que ela tem com o Felipe hoje. O que a torre vem falar? De ruína, né? Na maioria dos decks, né, que são dos outros tarôs que eu trago aqui pro canal, a gente tem a representação mesmo de uma torre, que ela tá toda rachada, pegando fogo, ruindo, pessoas pulando. Nesse deck aqui, né, que é um deck mais fofucho, que é o do Panda, que inclusive eu amo, a gente tem aqui o bambu sendo destruído, né? Então, o que que isso acontece? Que quando a gente vê uma rachadura na nossa casa, no nosso lar, no lugar que a gente vive, a gente entende que tem alguma coisa errada, não é mesmo? Se você tá vendo a parede da sua casa rachar ao meio, você não vai ficar lá. Você vai tomar providências, chamar um engenheiro, um arquiteto, né, um pedreiro, alguém ali para ver aquela estrutura, né, para falar o que eu preciso fazer, o que eu preciso reparar, qual o conselho que você me dá, né, eu preciso derrubar essa parede, eu preciso reerguer outra, eu preciso colocar ferros, pilares de sustentação, o que eu preciso fazer para melhorar essa estrutura, para que essa rachadura não volte e que esse lar não caia, né? E aí você vai ter os aconselhamentos, né? Eles vão te falar, olha, você precisa refazer isso, você precisa mudar, você precisa quebrar tudo. Então, a torre vem nos ensinar que a gente muitas das vezes precisa abrir mão de determinadas coisas para que a gente viva de uma forma saudável. Então, às vezes as coisas elas vão ruir porque a gente precisa reconstruir de uma forma mais sólida, né? Então, não adianta ficar remendando de qualquer jeito. Tapar o sol com a peneira não funciona, né? É isso que esse elo energético aqui vai me falar no dia de hoje. Agora a gente vai no campo dos pensamentos, sentimentos e ações, né? Vamos ver aqui o que a gente tem. Pensamentos. Sentimentos.
informações. Deixa eu ajeitar aqui só para que vocês possam ver todas as cartas, pessoal. Aqui, pessoal, tá bem explicadinho aqui, então eu vou dar uma resumida bem geral aqui, até pro vídeo não ficar tão longo, tá? Mas aqui já tá bem explicado. O que que a gente tem aqui nos pensamentos, sentimentos e ações futuras? Eu vou juntar todas as informações em uma só. Aqui eu vejo que depois dos acontecimentos que já aconteceram, né? Porque a gente já tem situações aí que vocês que são fãs já acompanharam, né? De possível afastamento, possível rompimento, aí volta, aí fica, aí vai e volta, né? Eu sei porque vocês conversam comigo, né? A gente também vai acompanhando um pouquinho aí na mídia, né? No pessoal do entretenimento que vai atualizando os acontecimentos, né? Então a gente sabe que houve aí uma estremecida e depois apareceram juntos, enfim. Então aqui eu vejo assim, que diante da história do relacionamento, né, de todas as idas e vindas, discussões, brigas, né, e das coisas que estão por vir, né, porque eu, do lado lá do Felipe eu fiz aquelas previsões que são as possibilidades de acontecimento para os próximos momentos, né? Pode ser a próxima semana, o próximo mês, né? Depende aí da velocidade energética de como as situações vão desenrolando, né? Eu vejo que depois de tudo isso, ela meio que vai atrás de uma pessoa, tá? Aqui a gente tem a Rainha de Ouros, tá? A Rainha de Ouros aqui pode ser a mãe, pode ser uma melhor amiga dela, pode ser alguém que ela respeita muito, alguém que tem uma essência acolhedora, tem uma essência sábia, pode ser homem ou pode ser mulher, tá, gente? A gente tá falando de uma rainha, mas entendam que aqui a gente tá falando de energia, a gente tá falando de uma representação energética, tá? Então é alguém que a Carla se sente acolhida nos momentos difíceis. A Carla tem uma pessoa que, quando ela tá passando por um momento muito grande de dificuldade, de incertezas, e que ela precisa de um ombro amigo, uma pessoa para ouvir, para aconselhar ela recorre a essa pessoa. Então eu vejo que depois de todos esses acontecimentos, ela vai atrás dessa pessoa para chorar, para deitar no colo, né, para pedir um conselho, falar o que que eu faço, eu tô me sentindo assim, eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer aquilo, o que que você me aconselha? Então eu vejo que aqui no campo dos pensamentos, ela tem isso em mente, de ir atrás de uma pessoa que ela se sente segura e confiante ao lado dessa pessoa para ouvir, para desabafar, para conversar. No campo dos sentimentos, aqui eu vejo muito dois, né? Então a gente tem dois de ouros, dois de paus, e aqui a gente tem um pajem de copas. Eu vejo ela dando uma pausa, né? Querendo respirar um pouco, né? Então faz muito sentido aqui com a linha dos pensamentos. Então, pensamentos e sentimentos estão sincronizados. Por dois de paus é uma pausa. Aquela pausa para respirar, aquela pausa para rever todo o cenário. Dois de ouros é equilíbrio de situações, né? É equilíbrio das ações. Então eu vejo no campo dos sentimentos ela falar assim: eu preciso respirar para poder sentir, para poder absorver, para poder entender tudo que está acontecendo e como eu me sinto diante disso, né? Então, eu vejo ela
tendo essa pausa, né, atrás de uma resposta, atrás de uma mensagem, atrás de se reconectar, de entender aí quais são as emoções, filtrar o que ela gosta, o que ela não gosta, né? O pajem de copas vem falar de um mensageiro, né? Um mensageiro que traz uma notícia, que essa notícia ela atinge o teu campo das emoções, né? Essa notícia ela atinge o teu coração, né? Então, se a gente tem aqui uma pessoa que ela confia, né? Que ela tem aí como uma pessoa importante, que ela preza pelo conselho dessa pessoa, ela escuta muito bem essa pessoa. Então, esse mensageiro aqui de copas pode ser justamente a representação dessa rainha aqui, né? No campo do mental. Então, ela vai em busca dessa resposta, desse mensageiro, né? O que ela deve fazer nesse momento. E aqui no campo futuro, eu vejo ela dando um tempo, tá, pessoal? Mesmo que esse tempo seja um tempo breve. Por que eu falo isso? Porque aqui eu não tenho uma margem de tempo. Eu não sei quanto tempo a Carla precisa, né? Se é de uma semana, se é de alguns dias, se é de um mês, né? Mas aqui a gente tem o Rei de Copas, 4 de espadas e o pajem de espadas, né? 4 de espadas tá entre um rei e entre um mensageiro, né? O que isso vem falar? Uma pausa, né? Uma ruptura, né? Então, o 4 de espadas vem me falar da pessoa estar cansada, né? Ela precisa dar uma pausa, ela precisa se distanciar, né? 4 de espadas fala sobre isso, ó como o Panta está, né? O Panta está cansado em cima de uma pedra, dando ali um respaldo ali. Preciso dar uma pausa, eu preciso respirar, preciso de um tempo. E esse tempo é uma conversa, né? Uma conversa que ela tem entre um rei de copas, que provavelmente é o Felipe, né? E o mensageiro é essa troca de comunicação, essa troca de conversa. Então, olha, eu preciso de um tempo, eu preciso processar, né? Me deixa aí ter um tempo de respiro e tudo mais. Então, eu vejo uma pausa, né? Uma pausa aí no relacionamento. Não sei falar, pessoal, tempo. Ah, eles vão dar uma pausa de 2 dias, de uma semana, de um mês. Eu vejo que ela vai recorrer aí um espaço, né? Ela vai dizer bem assim, olha, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso me reconectar, eu preciso ver o que eu vou fazer aí com o nosso relacionamento, como é que eu me sinto diante desse relacionamento. Eu vejo um tanto distante, tá? E aí depois ela vai dar aí o feedback que ela precisar dar a ele, né? Como é que ela se sente, se ela retorna o relacionamento, se eles entram em um acordo, se eles vão cada um por um canto seguir sua vida de forma separada. Aí eu já não sei falar. A gente precisa esperar as coisas acontecerem, né? Pra gente poder retirar mais cartas e saber o que vem mais à frente, né? Mas no momento eu vejo isso, tá? Depois de tudo que acontece, eu vejo ela um pouco sufocada e precisando de um respiro aí. Então ela fala para ele que ela precisa de um tempo. Não sei se esse comunicado que ela vai fazer vai vazar para mídia, né? As pessoas vão ficar sabendo que o relacionamento tá estremecido, tá esquisito. Não sei também falar porque aqui não me fala nada sobre isso. Aqui só tá me falando de como ela vai se sentir e qual decisão ela vai tomar diante da sucessão de acontecimentos, né? Então é isso que eu vejo aqui pro relacionamento dos dois, pessoal. É um relacionamento que tá aí em pauta, né? Eu vejo a Carla muito mais desgastada do que o Felipe, né? E aí ela revendo realmente essa justiça que ela precisa rever, né? Não é a primeira vez que a carta da justiça aparece na leitura da Carla, né?
É uma carta que constantemente aparece aí nas leituras dela, ou seja, isso é um sinal constante de que ela precisa rever algumas escolhas, né, da vida dela. E aí é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da leitura. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você conhece fã-clube, outras pessoas que acompanham a Carla, corre e compartilha, né? Deixa aqui sua opinião. Eu sempre tô lendo e interagindo com vocês. Se vocês não me seguem lá no Instagram, já corre e me segue, porque lá eu fico mais próxima de vocês, lá eu consigo compartilhar um pouco mais da minha rotina. Às vezes a rotina realmente é corrida, mas eu sempre tô por lá respondendo vocês, postando coisa, curiosidades do plano espiritual. Às vezes eu consigo até fazer umas rapidinhas de tarô para vocês lá nos stories. Então, se você não me segue lá, já me segue pra gente ficar um pouquinho mais próximo. E se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, né? Tu viu toda essa leitura e tantas outras, porque aqui no canal, ó, tá recheado de playlist, famosos nacionais, internacionais, reality show, enfim, tem de tudo um pouco aqui no canal. E tu ainda não é inscrito, corre aqui e se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Se você quer apoiar o meu trabalho, né, saber ajudar o canal a crescer, você também pode fazer contribuições aqui no Valeu Demais, tá? É um ícone que tá aqui na barrinha do vídeo. Lá você faz contribuições para apoiar o canal, ajudar o canal a crescer. Se você quer saber um pouquinho mais de como são as minhas leituras particulares para vida pessoal ou para fã-clube, aqui na descrição do vídeo tem um link Loja Tarô Reality. Lá, além de você encontrar produtos esotéricos, você também vai saber como funciona as minhas leituras particulares, a minha ética profissional, e você pode entrar em contato comigo caso queira uma leitura particular. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!